Oi, pessoal! Mais uma vez aqui no podcast Pausa Saudável. Eu me chamo Fabíola, sou nutricionista, empresária, tenho uma vida corrida igual a sua e estou aqui parando um pouquinho para falar sobre saúde, bem-estar, longevidade, que é o intuito do canal. Quero agradecer sua presença, agradecer ao nosso patrocinador Aqualive, né, que coloca aqui essa água tão especial no estúdio, e agradecer a minha convidada hoje de honra, eu sou fã dela, Paloma Tussé, nutricionista funcional, especialista em fitoterapia e nutrição funcional e mestre em medicina oncológica. Muito obrigada, doutora, por sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui. É sempre bom a gente poder trazer mais conteúdo de qualidade para as pessoas, para ter uma melhora de qualidade de vida. Esse é o grande intuito, não é? Sim, e a gente vai falar sobre várias coisas aqui na área da nutrição, então fica aí até o final. Bom, doutora, agora vamos falar sobre você. Gostaria muito de saber, assim, por que nutrição? Como tudo começou? Nutrição foi sorte, na realidade. Eu sou do interior e eu queria sair de casa. E aí eu fui fazer vestibular para farmácia e não passei. E aí eu achei uma oportunidade em nutrição que eu tinha passado. E ok, vou fazer nutrição. É bem interessante a história, porque eu quase larguei a faculdade no final, porque eu não concordava com aquele método de se fazer nutrição, onde a gente contava calorias, onde a gente colocava um absurdo de temperinho verde para fechar a quantidade de ferro para uma gestante, onde se colocava melado para fechar cálcio, sendo que a gente sabe que a biodisponibilidade desses nutrientes é muito pequena. E aí minha mãe se desesperou, ela disse, pelo amor de Deus, fez a faculdade inteira, a gente fez um esforço para pagar. Como é que tu vai largar agora? Não dá, Paloma. Vamos achar uma forma. Na realidade, eu tinha feito um estágio na merenda escolar durante 2 anos da faculdade, que para mim era nutrição. Apesar de eu trabalhar na merenda escolar com uma área que era completamente diferente da minha, a gente trabalhava em busca de alimentos de melhor qualidade. Então, a gente buscava, por exemplo, molho de tomate orgânico para as crianças. A gente fazia treinamento com merendeiras. Eu fazia treinamento com 150 merendeiras de cada região. As merendeiras traziam um pouco da cultura alimentar delas e a gente colocava ali as técnicas de preparo ideal de cada alimento para que as crianças ficassem mais bem nutridas. E aquilo para mim era nutrição. E ela disse, então foca nisso, pelo amor de Deus, foca nessa visão que tu tem, que é diferente da visão da faculdade, mas que é uma visão. E aí, bom, ok, comecei a estudar mais isso e encontrei uma pós-graduação, que é a pós-graduação que eu sou professora há 17 anos já, que é em nutrição funcional. E aí, realmente, assim, a vida abriu, é uma outra nutrição, é uma nutrição de qualidade mesmo, é uma nutrição onde a gente avalia o paciente, onde a gente avalia a pessoa, onde a gente vê quais são as reais necessidades de cada um, onde se pensa no método de produção do alimento, como ele chega na nossa casa, qual o impacto ambiental dele, qual a interação no processo de preparo daquele alimento na cozinha, como é que é esse preparo ideal. E aí sim começa a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então não usa uma tabela de cálculo, mas usa isso mesmo, né? Usa o potencial que os alimentos têm, o potencial que a natureza tem para o nosso benefício. E devolve para a natureza o nosso cuidado, em cuidar da água que a gente consome, em cuidar dos alimentos que a gente busca, porque a gente define o que as pessoas vão produzir. Não é o produtor que define, são as pessoas que definem. Toda vez que você compra um alimento embalado, você estimula a indústria do ultraprocessado. Não é? Perfeito. Uhum. Então, surgiu um pouco daí, assim. E aí teve um outro caso bem interessante. Quando eu estava me formando, minha mãe desenvolveu um câncer gástrico. E, gente, na época, se tratava câncer gástrico praticamente com o mesmo quimioterápico que se trata câncer de mama. Era um troço meio absurdo. Na medicina, imagina na nutrição. Na nutrição, eu não sabia nada de nutrição oncológica. E aí eu comecei a estudar mais nessa área. E aí, na pós-graduação, continuei estudando nutrição oncológica. Fiz meu mestrado na área de nutrição oncológica. Então, trabalhei com mulheres com câncer de mama, onde a gente mostrou que as mulheres que têm maior gordura na região abdominal tem um pior prognóstico, que já mostrava os estudos internacionais, onde a gente mostrou que o consumo de carne vermelha, mais do que 300 gramas por semana, aumenta a chance de, já no diagnóstico, ter tumores mais agressivos e maiores. Então, uma recomendação bem importante, é 300 gramas de carne vermelha no máximo por semana. Né? Por semana. 100 gramas é mais ou menos isso aqui, né?
A palma da nossa mão, assim, é mais ou menos 100 gramas. E aí eu comecei a estudar muito nutrição oncológica, então, atualmente, eu trabalho nessas 2 áreas. 2 não, 3. Eu tenho um trabalho com produção de alimentos, então, desde que minha mãe desenvolveu um câncer, a gente teve nela um diagnóstico de sensibilidade à glúten não celíaca, que é uma dos fatores de risco para esse tipo de câncer gástrico, que ninguém na época sabia. E aí comecei a estudar imunologia enlouquecidamente e achei alguns artigos de associação. Então, a gente tem uma empresa que é Nutriente Alimentos Funcionais, que produz alimentos sem glúten há 17 anos também. Eu dou aula em 5 pós-graduações, bem nessa área de técnica e dietética, né? Preparo adequado dos alimentos. Tenho consultório, que eu atendo basicamente doenças autoimunes, processo inflamatório intestinal, alergia, endometriose, ou seja, tudo que está associado à inflamação, a sistema imunológico é a minha área. E há um ano, agora em novembro, faz um ano que a gente tem o Clube Nutrição na Cozinha, que foi um grande sonho. Inclusive, o patrocinador aqui do podcast, a Aqualive, é um dos nossos parceiros, que é baseado no conceito de Blue Zones e no conceito dos artigos que mostram o melhor benefício do tratamento nutricional no câncer. Esses artigos, eles mostram que, além do que a gente tem de orientação, a gente precisa fazer essa orientação de uma forma prática. Então, no clube, eu ensino as pessoas a cozinharem da melhor forma, para aproveitar ao máximo os nutrientes daquele alimento. Ensino a fazer combinações diferentes que as pessoas nunca imaginariam, tipo semente de girassol hidratada, germinada, com tomate, hortelã, manjericão e uma abobrinha crua. Fica infinitamente melhor do que a abobrinha cozida e nutricionalmente fica infinitamente melhor também. E aí a gente tem centenas de pessoas que participam do clube, entre nutricionistas e público leigo, e que vão melhorando assim a sua alimentação ao longo da jornada. Então, o clube tem 280 aulas já, é um baita clube, assim, muito conteúdo. E esse mês nós estamos comemorando um ano, eu estou bem faceira. Um grande projeto. Ai, assim, eu fico encantada, porque eu sou uma bebezinha na nutrição, né? Eu tenho formação em administração, primeiramente, e por conta da minha carreira, né, de uns 10 anos para cá, eu trabalho vinculado à saúde. E aí eu achei que era interessante eu fazer uma segunda formação. Mas ouvindo você falar, parece que eu não sei nada. E assim, fico muito feliz de ver o brilho nos seus olhos. Quando você fala de nutrição, você ama o que você faz, né? Todos os dias. E que bom que sua mãe disse para você continuar. É verdade. Santa Mames, pelo amor de Deus. E aí eu queria saber um pouquinho, assim, sobre a importância da nutrição, né? No bem-estar do indivíduo. Quando a gente fala de nutrição, muita gente acha que o nutricionista está apenas vinculado ao emagrecimento. Pelo menos a maioria das pessoas tem essa compreensão rasa, né? E aí, quando você fala que a nutrição ela vai além, ela vai no sistema imunológico, ela pode fazer uma prevenção ou até ajudar na cura de um câncer. Queria que você falasse um pouquinho, assim, nessa prática clínica, qual é a diferença do nutricionista na vida de um paciente, né? Boa. Eu costumo dizer que a gente pode ser uma Ferrari, geneticamente, ou um Fusca, tá? Tudo bem. E que o combustível que a gente vai usar nesse carro ao longo da vida é o que vai diferenciar se aquela Ferrari vai ter uma vida longa de 100 anos andando como uma Ferrari, ou ela pode começar a andar que nem um Fuca. Então, não adianta ter uma Ferrari e colocar combustível batizado ali. Aquela Ferrari vai estragar. O nosso corpo é mais ou menos a mesma coisa. Nós todos nascemos quase mais próximos de uma Ferrari. A não ser que a nossa mãe tenha feito muita cacaca na gestação, no antes da gestação, tenha comido muito mal, porque epigenética existe. E isso influencia, né? Por exemplo, o consumo alimentar das mães influencia a qualidade do espermatozoide num adulto. Tá? Ou seja, para ver como uma mãe é importante. Então, tipo assim, mesmo que a nossa mãe tenha feito muita porcaria na gestação, quase todo mundo nasce uma Ferrari. Agora, se ficar colocando combustível batizado, ela vai ficar um Fuca. E um Fuca, se a gente fizer manutenção, arrumar aquele motor e começar a colocar um combustível melhor, ele fica quase uma Ferrari. Né? Então, a nutrição ela é exatamente isso. A nutrição ela serve para potencializar o nosso melhor desempenho. Cada um tem o seu
mas seja o nosso melhor desempenho em todas as áreas. Nosso melhor desempenho quanto a sermos profissionais. Por quê? Porque tá cansado, tá desnutrido, tá inflamado, não vai conseguir estar aqui batendo um papo gostoso, entendeu? Vai estar desatento, vai estar estressado. Então, na área profissional, a nutrição é muito importante. A nutrição é importante para nos trazer qualidade de vida no dia a dia, porque a gente precisa de energia, né? Precisa de nutrientes para fazer coisas básicas, assim como, por exemplo, conseguir relaxar. Se não tiver magnésio em quantidade adequada, a gente dorme mal, acorda mal-humorado, briga com as crianças, briga com o marido, e aí o dia vai se tornando um inferno, não é? Então, a nutrição é uma base para todo mundo, só que as pessoas precisam entender que cada um tem a sua necessidade. E aí eu vou te trazer um exemplo, assim, por exemplo, eu atendo muito paciente com endometriose. E essa semana passada mesmo teve uma paciente que voltou na terceira consulta dela, e ela disse assim: Paloma, eu não tinha me dado conta como eu vivia mal. E eu achava que eu vivia bem. Eu disse, tá, mas como assim? Ela fazia um tratamento para enxaqueca com uma vacina imunológica há 12 anos. E ela disse assim, eu não me dei conta, eu esqueci de fazer a vacina. Nos últimos 2 meses, eu esqueci. Porque eu não tive mais dor de cabeça. Entendeu? Ela faz dieta comigo há 3 meses. Em 1 mês, diminuiu tanto o processo inflamatório. A gente tratou as hipersensibilidades alimentares. Melhorou a qualidade de nutrientes. Colocou ali mais nutrientes com magnésio. Colocou um chazinho para melhorar o relaxamento. Ela não usou uma vacina que ela usa há 12 anos para enxaqueca. Então, é bem importante as pessoas entenderem que qualquer alteração que elas tenham na sua vida, seja uma dor de cabeça, seja uma endometriose, seja um processo inflamatório no dedão do pé, entendeu? A nutrição vai influenciar. Uma bursite no ombro, uma bursite no quadril, uma hérnia lombar, qualquer coisa que elas tenham, a gente tem que cuidar para não se acostumar. Porque o ser humano ele é muito adaptável. Isso é bom, por um lado, porque a gente consegue se adaptar, porém as pessoas se acostumam a viver mal, não é? E a nutrição, ela pode ajudar em todas essas áreas, seja qual for. Então, a endometriose, algumas mulheres acham que isso faz parte da... A gente vai envelhecendo, aí é bem normal ter. E não é, né? Completamente. E aí eu tenho até uma conhecida que ela tem uma predisposição e ela tem apenas 20 anos. Então, imagina se a nutrição está inserida 100% na vida desse paciente, né? Pode prevenir isso no futuro, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição, não é isso, doutor? Endometriose, na realidade, é uma patologia com uma etiologia, ou seja, a gente não sabe direito a causa, né? Eu trabalho bastante com endometriose, porque eu tenho diagnóstico de endometriose há 20 anos já, né? E aí tinha toda aquela função, não vai conseguir engravidar, tem que fazer cirurgia, não vai dar. E eu disse, gente... Calma, vamos ver, deixa eu estudar, vamos ver, comecei a estudar mais por causa disso também. Trabalho com uma médica aqui em Porto Alegre que é maravilhosa, é uma das melhores médicas na endometriose no mundo, assim, ela é fantástica. Tanto que a gente atende vários pacientes em comum. Vale a pena convidar a Raquel para vir aqui, hein? Vou dar a dica. Vale muito. E aí, endometriose, por ser uma patologia com uma causa múltipla, né? A gente tem ali uma resposta imunológica alterada, que isso nasce com a gente. Pode ser que a gente nasça realmente com essa genética. Um processo inflamatório ambiental. Um excesso de consumo de alimentos que fazem proliferação. Por exemplo, come iogurte com granola. Gente, iogurte com granola é do demônio. As pessoas acham que o iogurte com granola é bom. Iogurte com granola vai estimular um monte de insulina e vai fazer proliferação. É bom para o atleta, entendeu? Pós-treino, que ele precisa fazer proliferação. Mas para uma mulher com endometriose, é um horror. Endometriose está associada à microbiota intestinal e a processo inflamatório intestinal. Então, muitas mulheres que têm endometriose, na realidade, elas têm uma inflamação intestinal inicial, que não foi tratada. E essa inflamação começa a estimular o processo de multiplicação do endométrio em outras áreas que não o útero. Então, a nutrição, ela tem vários pontos. A fitoterapia entra um monte nesse controle. A gente usa pinospinaster, cúrcuma, resveratrol, usa um cariotomentosa, que é unha de gato, garra do diabo, um monte de nome diferente ali, que é uma delícia, para controlar o processo inflamatório e consegue realmente diminuir a evolução e muitas vezes até involuir a endometriose. Minha médica ginecologista, ela diz... Paloma, tu é um caso, né? Porque quando eu diagnostiquei endometriose, eu tinha uma endometriose profunda, já grave.
E aí minha endometriose, nesses últimos 20 anos, ela vem evoluindo. Antes das meninas. Antes das meninas. Eu não fiz tratamento para engravidar, engravidei ao natural. Da primeira demorou um pouco mais, na segunda nem me lembro como é que foi que eu engravidei. E a minha endometriose, ela realmente vem evoluindo. E eu consigo ver isso nas minhas pacientes, entendeu? Várias pacientes. Todo mundo evolui só com nutrição. Não, gente, não é isso que eu tô dizendo. A gente precisa de tratamento complementar. Precisa da avaliação do médico especialista. Procurem um bom médico. Mas a nutrição, ela impacta, porque às vezes as mulheres usam um medicamento para bloquear a ciclagem, né? Bloquear a menstruação e evitar com que tenha essa proliferação. Só que não evolui, porque elas continuam inflamadas, elas continuam estimulando a proliferação por outras vias. Então, tem várias indicações, tipo banana verde no controle da endometriose. É uma coisa fantástica, biomassa de banana verde. 30 gramas por dia, a gente consegue ter um efeito super bom ao longo do tempo. Então, tem várias opções aí de tratamento, mas funciona. Então, você é um case no assunto, né? Entende profundamente e pode até ser exemplo para as outras pessoas, né? O fato de você ter o diagnóstico e ainda ter uma família com 2 meninas mega saudáveis que estão sempre no clube da nutrição, fazendo a comidinha junto. Nossa, que milagre, né? E aí a nutrição, ela vem justamente para fazer esse diferencial, né? E me diga uma coisa, hoje as pessoas usam muito a questão da dieta cetogênica, low carb, que a gente considera hoje talvez até... São protocolos nutricionais, mas para o leigo é uma dieta da moda. Né? Essa restrição nutricional é um problema, porque a gente sabe que o acompanhamento nutricional é que é o caminho correto. Então, eu acho a restrição sempre ruim. Tá? Quando fala a palavra restrição, não te remete a uma coisa ruim? Por que a gente começa pensando em restrição e não em inclusão? Não é? Para mim, nutrição é inclusão. E aí, por exemplo, assim, ok, Paloma, tu não pode comer nada com glúten. Ok, mas eu posso comer tantas outras coisas. Para que focar na restrição, entendeu? A gente pode muito bem focar na inclusão. E toda vez que uma pessoa começa a melhorar a sua alimentação, quando elas não têm orientação, elas sempre chegam na restrição. Então, tipo assim, comecei a restringir quantidade calórica, comecei a restringir carboidrato, comecei a restringir carne. Mas quem sabe a gente vai pelo outro método, né? Começa na inclusão de fruta. O próprio jejum, né? Exato. Tem que ter acompanhamento. Começa na inclusão de frutas, na inclusão de água, na inclusão de vegetais, na inclusão de sementes. E não tem como comer tudo isso, comer tudo que comia antes. Então, começa incluindo que automaticamente vai acontecer umas reduções. Isso não quer dizer nem que seja exclusões. Algumas pessoas precisam excluir alguns alimentos por patologias específicas. Mas vou te dar um exemplo, né? Tem uma seguidora, que agora é a nossa aluna do Clube Nutrição na Cozinha, e ela me seguindo no canal do YouTube, ela emagreceu 37 quilos. E eu perguntei, né? E ela disse assim, ela é 100% deficiente visual. Tá? Um negócio fantástico, não é? Escutando. E ela é 100% deficiente visual. Eu disse, como é que tu faz? Cara, aprendo tanto com ela. Ela escuta a água ferver pra se ver se o ovo tá no tempo correto, que eu falei que era pra cozinhar, entendeu? Ela é nossa aluna do clube. Nos últimos 2 meses, ela emagreceu mais 7 quilos, saiu do platô. Então, ela saiu de uma obesidade mórbida para um peso eutrófico, só com inclusão de alimentos saudáveis. Ela fez exclusões? É óbvio, gente. Quando a gente inclui doces sem açúcar, a gente exclui os doces com açúcar, porque não precisa. Quando a gente inclui um pão integral sem glúten, a gente exclui o pão francês, porque não precisa. Mas o grande mote não é a exclusão, é a inclusão. E a inclusão, imagina, ela inclui inclusive pessoas com necessidades especiais, não é? É fantástico, gente. Emagreceu 42 quilos com aula de nutrição na cozinha. Sem acompanhamento nutricional específico. Agora a gente vai fazer um acompanhamento específico para dar uma olhada melhor como estão os exames, os micronutrientes, porque agora ela consegue. Ela já incluiu um monte de alimentos e agora ela está na etapa 2 do processo. Vai fazer algo mais específico para ela. Que incrível. Não, Paloma, você agora é uma enciclopédia de nutrição. Fiquei mais fã ainda. Que coisa maravilhosa. Com vergonha. E o clube da nutrição, assim, para mim, realmente, se você tiver a curiosidade só de assistir as receitas, você já pode fazer uma transformação. Imagina se inscrever e fazer o clube, né?
que o aprendizado é gigante. E olha que é para todo mundo, né? Inclusive para quem não sabe cozinhar. Para todos, para nutricionistas, para leigos, porque a grande ideia é isso, né? A nutrição cozinha é muito inclusivo. Se a gente for olhar na televisão, tem muitos programas de cozinha. Sabe por quê? Porque a comida, ela envolve, né? Tem a comensalidade, todo mundo junto. E, na realidade, tem um sociólogo americano, Michael Pollan, que tem uma série que é fantástica, que se chama Cooked. A série é muito legal, para quem nunca viu, veja. E ele traz todo esse estudo, né, da cozinha. Como as pessoas pararam de ensinar os seus filhos, a sua prole, a cozinhar, a prole sente falta disso. Porque é um aprendizado da vida. As pessoas precisam aprender isso para ter uma qualidade de vida mínima. Cozinhar, o básico, está associado à qualidade de vida. Ah, não chegou em casa, não sabe o que comer. Bom, tem um arroz ali, tem um brócolis, um couve-flor, tem um franguinho desfiado. Tu consegue fazer um prato super saudável, gostoso, em 5 minutos. Só que isso precisa educação. E aí, a televisão, ela começou a suprir isso. As pessoas, elas precisam ver alguém cozinhando. Pela memória afetiva, pelo aprendizado que elas deixaram de ter. Então, quando a gente ensina da forma correta ainda, tem todo esse papel emocional, que é super importante, mas tem todo o papel realmente de educação. Crianças que aprendem a cozinhar, elas têm melhor desenvolvimento no colégio, elas têm notas maiores em matemática, em português, elas têm uma educação financeira maior, que elas conseguem fazer percentual, elas conseguem fazer contas, elas têm mais desenvolvimento de paciência, da noção de tempo, da noção de validade. Cara, se tu bate um papo com minhas filhas, minha filha de 5 anos acordou, eu estava dando aula esse final de semana, coisa mais bonitinha. E elas adoram dar aula junto, né? E ela subiu num banquinho ali e ficou comentando. E aí eu, falei dos alimentos biodiversos, e ela assim... Ei, aqui em casa a gente come todos os dias dente de leão, que é amargo, mas faz muito bem para o fígado. E as alunas não conheciam dente de leão, gente. Eram 120 nutricionistas que nunca tinham ouvido falar, a grande maioria em dente de leão. Então, cara, nutrição, na cozinha, ela tem esse papel, assim, de ampliar e não de reduzir. É bem legal. Não, eu tenho minhas memórias afetivas porque minha avó fazia muita comida em casa e tudo ela pedia para eu mexer, para eu temperar. Então, assim, realmente isso tem muita importância. Eu faço o que eu posso com os meus filhos, mas aprendo aqui que eu posso e devo fazer mais, né? E com relação à oncologia, doutora Paloma, hoje as pessoas recebem diagnósticos, né? E elas vão diretamente lá para a quimioterapia, para a radioterapia. Como é que a nutrição pode fazer diferença nesse paciente? E a gente sabe que também a raiz pode ser uma inflamação, né? Porque da inflamação pode surgir um câncer. Como é que o paciente já em tratamento pode fazer essa diferença procurando um nutricionista? Então, existe até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é todo paciente em diagnóstico oncológico, durante o processo de diagnóstico, quando o paciente tem o diagnóstico, ele tem que fazer vários exames de estadiamento até poder começar o tratamento. Todo paciente, durante seu diagnóstico oncológico, ele deve procurar um nutricionista para fazer o diagnóstico nutricional associado a isso. Infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso acontecer ainda. Nós somos poucos nutricionistas realmente especialistas em oncologia. E muitas vezes o paciente não tem essa recomendação por parte do seu médico assistente. Eu tenho a sorte de trabalhar com vários oncologistas maravilhosos e que encaminham. Só que culturalmente, às vezes, ainda a gente vê as pessoas não tendo essa noção de quanto importa. Então, na prevenção, a nutrição, ela tem um papel super importante de diminuir realmente o risco. Então, a gente tem fatores de risco. Hoje de noite a gente vai ter uma aula exclusiva sobre isso, inclusive da cozinha, com uma mastologista, falando sobre fatores de risco de câncer de mama associados à nutrição e fatores de risco em geral, tá? Então, na prevenção, principalmente quem tem histórico familiar de câncer deve procurar um nutricionista para melhorar a sua dieta, para melhorar a sua resposta imunológica, melhorar seu grau de inflamação, seu componente intestinal de micro-organismos. Então, nossa microbiota intestinal é super importante. Teve o diagnóstico inicial, gente, corre para o nutricionista. Não espera ter o diagnóstico total fechado. A gente já começa a ajustar a alimentação. Seja o tratamento que for ser feito, seja radioterapia, cirurgia, quimioterapia, imunoterapia, a gente precisa adequar a alimentação para diminuir os efeitos colaterais, para auxiliar no tratamento,
Vou te dar um exemplo. Usa um imunoterápico, tá? Imunoterápico é um medicamento que estimula a nossa resposta imunológica, basicamente para nos defender contra uma célula, que faz com que o nosso sistema imunológico veja aquela célula oncológica e nos defenda contra ele. Então, deixa nossos soldadinhos aqui a milhão. Os soldados estão formados. Soldado sem energia funciona? Entendeu? Tem soldado pelo medicamento, mas faltou combustível para o soldado. Então, tu tem um efeito menor do que tu poderia ter da terapêutica tradicional, porque não tem nutrição. E também, então, além de auxiliar no tratamento tradicional, a gente tem só os efeitos da dieta que já são importantes. Por exemplo, uma deficiência de ácido fólico faz com que as células se proliferem de forma desordenada. Então, precisa suprir essa necessidade. Um excesso de consumo de açúcar vai fazer com que a resposta imunológica seja pior. São várias coisas que vão, então, 1, reduzir efeitos colaterais do medicamento, 2, auxiliar no tratamento e 3, melhorar a qualidade de vida durante o tratamento. Porque as pessoas precisam ter qualidade de vida durante o tratamento. Agora, a gente tem vários pacientes que têm diagnósticos que são doenças não mais tratáveis 100%, mas que são doenças de controle. Tem um paciente meu que controla câncer há 20 anos. 20 anos precisa ter qualidade de vida. Não é? Como é que vai tratar enjoo? Só com medicamento não funciona. Agora, com uma decocção de gengibre funciona. Ah, tô enjoada, vou comer uma sopa. Vai dar errado, vai piorar. A consistência mole e o calor piora o enjoo. Então, tem que ser frio e crocante. Cara, cada paciente é diferente, cada paciente usa um medicamento diferente. Então, se tem um câncer instalado, precisa fazer acompanhamento nutricional. Não tem outra solução. E essa questão da microbiota intestinal, né? Nessa prevenção também do câncer. Qual é a importância disso? Porque se ouve muito da questão do eixo intestino-cérebro e dessa imunidade, né? Que hoje a gente, por conta dos industrializados, nossa imunidade acaba baixando por conta de uma acidez no corpo, uma baixa da microbiota. Hoje o intestino está muito em audiência. Uhum. Como é que a gente entende isso, essa importância com relação... Não vou nem falar do paciente oncológico, mas de todo mundo, para todo mundo. No nosso intestino vivem 1,5 kg de bichinhos. 1,5 kg do seu peso corporal são bichinhos intestinais, eu chamo assim, tá? Então, esses micro-organismos intestinais, eles podem ter benefícios para o nosso organismo ou ser patogênicos. Por exemplo, uma mulher que tem infecção urinária de repetição. Ela provavelmente no seu intestino tenha muita Escherichia coli, que é um desses bichinhos que transloca, que vai para o canal urinário e que desenvolve ali uma infecção. E a nutrição, ela ajusta essa microbiota. Não é só suplemento de probiótico que vai fazer efeito. Nossa microbiota precisa de comida, entendeu? Precisa de chuchu, precisa de batata Yacon, de chicória, porque daí automaticamente a gente vai tendo uma mudança da microbiota intestinal. Os alimentos ultraprocessados, que nem tu falaste, eles estimulam o crescimento dessa microbiota patogênica. E os alimentos saudáveis, eles estimulam o crescimento dessa microbiota benéfica. Quando a gente tem uma microbiota benéfica, o nosso sistema imunológico, ele começa a funcionar ali, porque essa microbiota faz parte do nosso sistema imunológico. Quando a gente tem uma microbiota patogênica, o nosso sistema imunológico que está olhando ali para dentro do intestino, o intestino é um tubo. As células de defesa, elas ficam aqui ao redorzinho, olhando ali para dentro. Tudo que tem de patológico ali, de patogênico ali, é considerado ruim. Então, o sistema imunológico fica gastando energia para controlar aquela microbiota. Isso é uma explicação super simples, tá? E com isso, a gente perde potencial da microbiota benéfica que nos defenderia e do nosso sistema imunológico que está desgastado, porque está nos defendendo contra um micro-organismo que está no nosso intestino. Além disso, quando a gente tem essa microbiota patogênica, aumentam os processos inflamatórios. E inflamação a gente viu no Covid que mata, né? Se as pessoas não se davam conta, Covid veio para mostrar isso. Processo inflamatório mata, processo inflamatório faz com que a gente tenha pior qualidade de vida. Cai cabelo, perde olfato, fica com dor de cabeça, fica com cansaço, com falta de energia, por processo inflamatório. Quando a gente tem uma microbiota patogênica, o nosso corpo fica inflamado.
Então, não tem como pensar em nutrição sem pensar em intestino. Não tem como pensar em qualidade de vida sem pensar em intestino. E pensar em intestino não quer dizer ir no banheiro todo dia. Quer dizer evacuar de forma adequada, não ter distensão abdominal, ter bom funcionamento do seu sistema imune, ir no banheiro e não sujar muito papel higiênico, tá? Ter boa capacidade de hidratação. As pessoas que têm o intestino hiperpermeável, elas tomam água e elas não conseguem absorver aquela água. Elas relatam, eu tomo um copo de água e eu fico mal, eu fico distendido. Além, às vezes, de tomar uma água de pior qualidade, mas por falta de capacidade digestiva. Eu fico distendida. Gente, se não consegue absorver água, imagina absorver o resto. Não absorve nada. Não é? Sim, eu estou fazendo fitoterapia e o professor falou, né, que eu posso aproveitar melhor, né, os compostos bioativos daquela erva, daquela semente ou daquela raiz, se a minha microbiota estiver ok, né? Então, assim, nossa, é um universo gigante isso, né? E se as pessoas tivessem essa pequena compreensão da explicação, por exemplo, que você deu agora, a gente poderia tomar decisões para melhorar a saúde como um todo, né? E outra pergunta também com relação ao intestino, né? Que você falou da doença celíaca, da questão do glúten, né? Esse glúten, ele também danifica essa parede intestinal, não é isso? Então, muitas pessoas têm sensibilidade a glúten não celíaca, não diagnosticada. Alguns pacientes são celíacos e não sabem também. E aí, para os pacientes celíacos, é 100% de exclusão. As pessoas precisam diagnosticar essa sensibilidade a glúten não celíaca, que elas têm reações contrárias ao glúten, mas sem ter uma doença autoimune. Tá? Mas, na prática, é a mesma coisa. Tipo, eu sou sensível ao glúten não celíaca. Se eu entrar numa padaria, eu fico sem voz. Não vou comer. Só se eu entrar. Uma vez eu fiz uma reunião do lado de fora de uma padaria e eu pedi uma garrafa d'água, tomei na garrafa, nem peguei o copo. E no dia seguinte eu tava sem voz. Porque aquilo vem no ar. Sim. Tá? Então faz um processo inflamatório para mim, que sou sensível. Mas vamos pensar em quem não é. Tá? Porque a grande maioria da população não é. Mas a grande maioria da população consome em excesso. Comer o mesmo alimento todos os dias é ruim, seja ele qual for. Pode ser banana, vai ser ruim. Imagina um glúten que no Brasil já é geneticamente modificado, que a gente já tem mais de 16 subtipos dessa proteína, não é a proteína original, que a proteína original já é difícil para a gente digerir. Os 16 subtipos, o nosso corpo nem entende o que é aquilo. Então, fica uma proteína grande no nosso intestino, lesiona o intestino. E aí as pessoas dizem, eu não como muito glúten, não como muito pão. Ela não come pão, mas ela come biscoitinho no meio da manhã. Aí no meio da tarde ela come uma barrinha de cereal, um doce. Aí de noite ela come pão, ou ela come um macarrão, ou ela come um salgado que tem. Muitas vezes, as pessoas que chegam no meu consultório, assim, que nunca tiveram uma orientação nutricional antes, elas comem 5 porções de alimentos com glúten por dia. Então, tipo, todo mundo precisa aprender a comer alimentos sem glúten? Sim! Tanto que no clube a gente tem um módulo, todas as receitas do clube são sem glúten, mas a gente tem um módulo específico de nutrição na cozinha sem glúten. Porque para todo mundo é importante. Eu não tenho sensibilidade. Mas não é para comer glúten todos os dias. É para comer glúten 1, 2, 3 vezes por semana no máximo. Que nem banana, que nem mamão, que nem maçã. E por que eu enjoo de comer ovo todo dia no café da manhã? Mas vai lá, criatura, e come pão todo dia no café da manhã? Não é a mesma coisa? Por que o ovo não dá para ser todo dia e o pão dá? Não é? É uma questão bem cultural essa. De as pessoas comerem todos os dias glúten e acharem que daí tá tudo certo. Mas não tá. Pois é. E, doutora, me conta, assim, as principais dicas, talvez, né, 2 ou 3, para a gente poder ter essa prevenção do câncer. Por exemplo, algum composto antioxidante, quais as melhores fibras, né? Uhum. Talvez algum nutriente que possa ser suplementado e que possa ajudar nessa prevenção. Adorei a pergunta. Então, o suplemento alimentar não reduz risco de câncer. Bem pelo contrário, o suplemento alimentar não bem prescrito muitas vezes piora, tá? Não suplementem sozinhos. Essa é a minha grande dica. Paloma, vou tomar uma vitamina C. Não.
É um não, que nem eu digo para as crianças, é um não imperal, é um não grande. A gente tem artigo científico mostrando aumento de risco de câncer